uma variante do problema que nós acabamos de ver é esse em que queremos contar quantos são os anagramas da palavra Botafogo. Então, uma resposta apressada desse problema seria 8 fatorial. Mas a resposta não está correta. Porque 8 fatorial seria caso todas as letras da palavra fossem distintas. Mas aqui a letra O aparece em 3 posições. Então, o que nós fizemos foi contar como se cada uma dessas ocorrências correspondesse a letras distintas, O1, O2, O3. E, nesse caso, a resposta seria 8 fatorial. Como não é o caso, nessa contagem de 8 fatorial, está havendo uma contagem múltipla. O que acontece é que todas as vezes em que trocamos a ordem das 3 letras, obtemos um outro anagrama equivalente ao anagrama anterior. Isso vai ocorrer um total de 3 fatorial vezes. Então, por exemplo, novamente chamando as letras aqui de O1, O2 e O3, nessa nossa contagem de 8 fatorial, nós contamos como diferente aquela em que aqui aparece O3, aqui aparece O2, aqui aparece O1, por exemplo. Então, este anagrama foi contado quantas vezes? Tantas quantas são as possíveis ordenações de O1, O2 e O3, que são 3 fatorial vezes. Então, nós contamos a mais. Mas, nesse caso, dá para a gente fazer uma correção da nossa contagem utilizando o significado da operação de divisão. Isso é importante porque no problema seguinte, que é o problema das combinações simples, nós vamos precisar fazer a mesma coisa. Então, a resposta correta, ela é 8 fatorial, que é o resultado da contagem inicial, dividido pelo número de vezes em que cada anagrama está sendo contado, que corresponde ao número de possibilidades de ordenar as 3 letras O repetidas, que é igual a 3 fatorial. Isso nos leva à resposta 6.720. De modo geral, esse problema, em que eu tenho que formar permutações de N objetos, em que um deles, digamos, A, seja repetido alfa vezes, o outro seja repetido beta vezes, o outro repetido gama vezes, etc., ele pode ser resolvido pelo mesmo método. Então, primeiro, eu finjo que os elementos são todos distintos. E aí eu obtenho N fatorial permutações. E agora eu me lembro que eu estou contando indevidamente. Eu estou contando multiplamente. Quantas vezes cada anagrama está sendo contado? Tantas quantas são as formas de ordenar A, que é igual a alfa fatorial, multiplicado por tantas quantas são as formas de ordenar B, que é igual a beta fatorial, e assim por diante. Então, para contar o número de permutações de N objetos, entre os quais haja repetições, a correção que eu tenho que fazer é dividir N fatorial pelo produto dos fatoriais do número de objetos dos grupos em que há repetição.